Então, hoje eu quero falar sobre ansiedade. Esse é um assunto seríssimo. É um assunto que exige uma atenção muito especial, porque as pessoas sofrem e sofrem bastante. E esse sofrimento causado pela ansiedade, ele gera consequências gravíssimas. Amém? Para começar, como eu disse, a ansiedade, ao contrário do que diz a medicina e a psicologia, não é o mal deste século. A ansiedade é o mal da humanidade. Então, para mostrar isso, eu separei aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas ansiosas e que por causa da sua ansiedade cometeram erros graves. Primeiro, Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E Abraão atendeu a proposta de Sarai. Olha só, irmãos. Isso que eu li está em Gênesis capítulo 16, não está? Só que tem um detalhe. Se nós lemos o capítulo 15, nós vamos ver que Deus tinha prometido um herdeiro a Abraão. Deus falou: você vai ter um filho. Esse filho vai ser gerado das tuas entranhas. Por quê? Porque Abraão estava preocupado. Ele já era idoso, não tinha filho, e ele fez uma oração a Deus e ele disse o seguinte: Senhor, eu tenho tantas coisas aqui, só que um dos meus servos então vai herdar tudo isso? E aí o Senhor respondeu a ele dizendo: você vai ter um filho. Amém? Porém, o que aconteceu? O tempo passou. O tempo passou e nada desse filho aparecer. Aí a mulher de Abrão, na época, antes de Deus mudar o nome dele, ainda chamava Abrão. A mulher dele disse assim: olha, nós estamos velhos, o tempo passou e esse filho não veio. Faz o seguinte, pega a minha escrava, minha serva, deite-se com ela e faça um filho com ela. E aí nós vamos ter esse menino aí como se fosse nosso. Olha o erro de Abraão. Ele deu ouvidos à esposa dele. Por não saber esperar, por não confiar na promessa de Deus, talvez por temer morrer antes de ter um filho, Abraão foi lá e se deitou com a escrava. Irmão, eu pergunto para você, um filho que não é nascido do casamento, um filho que é concebido fora do casamento, ele é chamado de quê? De bastardo. Vocês acham que Deus prometeu um herdeiro para Abraão bastardo? Ou Deus entregaria a Abraão um herdeiro legítimo? Herdeiro da promessa, herdeiro da bênção. É óbvio que Deus não estava falando do filho de Abraão com uma escrava, e sim do seu filho legítimo com a sua esposa. Amém? Tanto é que mais para frente a promessa de Deus obviamente se cumpriu. E nasceu Isaque, o filho legítimo de Abraão, o herdeiro da promessa, o herdeiro da bênção. Amém? Só que Abraão não soube esperar. Abraão não confiou. E Abraão foi lá e, como diz no popular, meteu o pé pelas mãos. Não é assim? 1 Samuel, no capítulo 28, verso 3, a partir do verso 3. Samuel já havia morrido, e todo o Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os feiticeiros. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todo o povo israelita e acampava em Gilboa.
Vendo o acampamento dos filisteus, Saul temeu e ordenou que buscassem alguém que consultasse os mortos. Irmãos, Saul era rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel. Depois que Samuel, o profeta de Deus, havia falecido, o exército dos filisteus se acampou ali diante de Israel. Saul, quando viu aquilo, entrou em pânico. O coração dele se encheu de temor. Aí Saul orou a Deus, Deus não respondeu. Samuel já estava morto. E agora? O que eu faço? Saul falou o seguinte: olha, sai aí e me acha alguém que consulte os mortos. E aí os servos de Saul falaram: olha, na cidade tal, tem uma mulher que consulta os mortos e tal. Maravilha, vamos até ela. O coração de Saul, diante daquela situação, se encheu de medo. Aí eu pergunto para você, a guerra tinha começado? O exército inimigo tinha atacado? O que tinha acontecido efetivamente? Nada. O inimigo simplesmente chegou e acampou. E imediatamente Saul se encheu de temor, entrou em desespero, correu para consultar Deus. Deus não tinha respondido, nem através de sonho, nem através de visão, nem através de profeta. Ai, Deus me abandonou, e agora o que eu faço? Vamos atrás de alguém então que possa nos ajudar, né? Irmãos, olha que pessoa ansiosa. Ele estava diante de algo que possivelmente aconteceria. Um ataque, uma guerra, ok, mas ainda não tinha acontecido. Não tinha por que ele ter se enchido de temor. Não tinha por que ele entrar em pânico. Ué, mas Deus não respondeu. Deus não respondeu ainda. Deus não respondeu até aquele momento. Não quer dizer que Deus não teria respondido. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes? Por não sabermos esperar, por não confiarmos o suficiente em Deus. Ah, quer saber, meu? Eu vou ligar para o fulano, eu vou ligar para o ciclano, eu vou fazer um empréstimo, eu vou fazer isso, eu vou soltar um cheque pré-datado. Ai, quer saber? Eu vou dar um jeito. É assim que a gente faz, igualzinho o rei Saul. Por quê? Porque nós não sabemos esperar. A gente já nasce com esse problema. Você quer ver uma criança? Você fala para a criança assim, ó, domingo é a Páscoa. Aí tá aquele monte de ovo de Páscoa na estante, né? A criança fica doida. A criança fica doida, ela fica assim, escuta mãe, hoje já é a Páscoa? Não, filho, não é, você tem que esperar um pouquinho. Tá bom. Aí no dia seguinte, aí a criança dorme, no dia seguinte a criança acorda. Ô mãe, hoje já é a Páscoa? Não, filho, hoje ainda é quinta-feira, a Páscoa é só no domingo que você pode abrir o ovo. E ele vai ficar nessa até chegar no domingo. E nós, quando temos uma entrevista de emprego, por exemplo, a perna chega a tremer. Tem gente que tem a desarranjo intestinal. Tem gente que soa. Sabe por quê? Porque vai fazer uma entrevista de emprego. Sabe o que é isso? É ansiedade. Você está sofrendo por algo que ainda nem aconteceu. Você está sofrendo por algo que não chegou. Você nem sabe se vai acontecer. De repente você chega lá, o entrevistador é um servo de Deus, te recebe assim, ô meu amigo, glória a Deus por você ter vindo. Você pronto, você vai se sentir tranquilo. Você não sabe. Você não sabe, mas você sofre. Você sofre com aquilo, irmão. Então isso é um problema que sempre nos acompanhou. Não é o mal deste século, isso aqui sempre nos acompanhou. Amém? Em Atos, no capítulo 1, a partir do verso 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei.
Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Jesus lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Olha só, Jesus, depois de crucificado, antes de ir ao céu, deu uma última ordem aos apóstolos: vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Amém. Ô Jesus, fala para nós aí, quando é que você vai restaurar o reino de Israel? Ô, gente curiosa! Vocês são muito curiosos! Por que vocês querem saber quando vai acontecer uma coisa e não estão olhando para a ordem que eu dei para vocês agora? Eu dei uma ordem para vocês agora, para o dia de hoje. E vocês estão preocupados com o que vocês vão fazer amanhã. Quando que isso vai acontecer? Olha a resposta de Jesus: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. Em outras palavras, irmão, no dia de hoje, não é da sua conta. Viva o hoje. Cumpra a ordem que eu te dei agora. Você não tem que saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, quem que vai fazer. Isso não é da conta de vocês. Isso quem estabeleceu foi Deus. Amém? Marcos, capítulo 13, a partir do verso 1. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Senhor, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isto está prestes a acontecer? Olha a curiosidade. Olha a preocupação deles com o dia de amanhã. Chamaram Jesus no canto. Vem cá, Senhor, fala para nós aí. Quando é que essas coisas que você está anunciando vão acontecer? Quando? Irmão, para que saber disso? Para quê? Qual é a diferença? Escuta, eu mandei hoje vocês pregarem o Evangelho. Então preguem o Evangelho hoje. Amanhã é amanhã. Amanhã é outra história. Amanhã não está com vocês. Não cabe a vocês. Então não sofra com algo que ainda não chegou. Não pense, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Não pense nisso. Viva o hoje. Amém? Deus se agrada de que nós sejamos ansiosos? O que vocês acham? Mateus, capítulo 6, a partir do verso 27. Palavras de Jesus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, ou gentios, depende da tradução, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha só. Jesus foi claro, irmão. Claro. Escuta, vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Vocês não estão vestidos? Vocês não estão comendo? Vocês não têm onde dormir? Ponto. Basta. Para que esquentar a cabeça? Ixi, dia 30 eu tenho que pagar aquele boleto, dia 30 eu tenho que pagar o aluguel, dia 5 vence a faculdade, vence a parcela do carro. Ai, para que, irmão? Vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar alguma coisa você ficar pensando em algo que vai acontecer? Vai mudar alguma coisa? Vai ajudar em alguma coisa? Vai fazer o boleto ser pago? Se você pensar no boleto que vence dia 30, hoje, o boleto de repente vai ser pago? Não! Quando chegar no dia 30, ele vai estar lá te esperando. Então, a ordem de Jesus é muito clara, e o Senhor falou aqui em tom de ordem, não foi em tom de, olha, eu acho melhor, vocês não... Não! Jesus falou no imperativo. Não se preocupem com essas coisas. Ocupem-se em buscar o reino de Deus. Como é que você busca o reino de Deus? Simples. Torna Deus rei na tua vida. Senhor, vem reinar na minha vida. Eu sou teu servo. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero viver conforme a tua palavra, sem me preocupar com o amanhã. E o interessante é que Jesus diz assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Irmão, presta atenção numa coisa. Tem dia que é difícil, não tem? Tem dia que é mais tranquilo, mas tem dia que é difícil. Tem dia que você tem reunião para fazer, médico para fazer, coisa para pagar. Não é assim? Tem dia que você tem que ter uma conversa séria com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com o seu patrão. Tem dia que você tem que renegociar uma dívida. Tem dia que você tem que comparecer numa audiência na justiça. Tem uma série de situações. Já é difícil, não é? Aí você pega tudo isso e acrescenta, sabe o quê? Mais sofrimento, mais preocupação com coisas que ainda não aconteceram. Você está piorando o seu dia ou não está? Seu dia já está pesado, já está difícil. Você vai lá e piora as coisas. Sabe por que você piora as coisas? Porque você está pensando, além de tudo que você tem para fazer hoje, você está pensando naquilo que você tem para fazer amanhã. Aí seu dia fica pior. Seu dia fica mais difícil. Amém? Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Olha aí. E Tiago ainda fala assim: ó, vocês, ainda chama no particular, vocês que dizem: hoje ou amanhã eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo. Em outras palavras, vocês que ficam fazendo planos, vocês que ficam planejando o seu futuro, o seu dia de amanhã, vocês não sabem o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe? Você não sabe. Então como é que você pode determinar o seu dia de amanhã? Como é que você pode dizer assim: olha, eu vou para lá, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer isso, aí vai acontecer aquilo, aí eu vou ganhar dinheiro assim, aí o fulano... Você não sabe de nada, irmão. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Você sabe me dizer se amanhã você não vai acordar doente e vai faltar no teu trabalho?
Ou se você é estudante, amanhã não vai acordar com uma dor de barriga e vai ter que faltar na escola, você não sabe nem isso. Você não sabe de nada sobre amanhã. Como é então que você quer planejar? Como é então que você quer imaginar? Como é então que você sofre? Amém? Então, meus irmãos, Deus não se agrada que sejamos ansiosos. Deus quer que nós vivamos o hoje, somente o hoje. E o amanhã fica nas mãos dele. Ele é Deus. Não tem aquele ditado, cada macaco no seu galho? Então fica no seu galho do hoje. O galho do amanhã é de Deus. Amém? Se você voltar lá atrás na história do povo de Israel, por exemplo, o povo de Israel, quando estava no deserto, Deus os alimentava com o maná que caía do céu, não é isso? E qual foi a ordem que Deus deu? De manhã todos vão sair, cada um vai pegar aquilo que é suficiente para a sua família para aquele dia somente. Vocês vão pegar hoje. Se alguém guardar alguma coisa para amanhã, quando amanhecer vai estar estragado, vai estar podre. E assim aconteceu. Sabe por quê? Tinha gente que via aquele monte de maná ali e falava assim, o quê? Eu vou saber se amanhã vai ter? Eu vou garantir. E pegavam mais do que deveria. Pois no dia seguinte estava tudo podre, tudo estragado. Por quê? O que Deus está querendo mostrar com isso? O que Deus queria dizer para aquele povo? A mesma coisa que Ele está dizendo para nós hoje. Confiem em mim. Eu cuido de vocês. Eu alimento vocês. Eu sustento vocês. Eu guardo vocês. Confiem. Você tem que confiar em mim. Não se preocupe. Amanhã não. Amanhã está nas minhas mãos. Eu sou Deus, você não é. Eu tenho esse poder, você não tem. E eu quero que você viva o hoje. Eu não quero que você ocupe a sua cabeça com preocupações desnecessárias. Amém? Quais são os maiores problemas causados pela ansiedade? Um é bem conhecido: depressão. A ansiedade é amiguíssima da depressão. A ansiedade você vai ver hoje aí nos consultórios médicos, nos consultórios de psicologia. A maioria das pessoas que sofrem com depressão, elas têm sintomas de ansiedade. Por quê? Porque a cabeça não para. Por quê? Porque a cabeça está sempre imaginando coisas, imaginando. E aí a pessoa perde o controle. A ansiedade, irmão, nada mais é do que o medo de não ter o controle. Você tem medo de que as coisas saiam do teu controle, de que as coisas não aconteçam como você quer. Não é assim? Eu vou amanhã, eu tenho uma entrevista de emprego. Mas será que eu vou ser aprovado? Mas aí eles vão fazer a entrevista em inglês. Será que eu vou me sair bem? Ou seja, esse medo de perder o controle da situação é a ansiedade. Esse medo de não saber o que vai acontecer é a ansiedade. É tão bom quando a gente sabe o que vai acontecer, não é? Quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente fica em paz, a gente fica tranquilo. Olha só que coisa. Vamos supor que o teu marido ou a tua esposa diz assim para você: amor, eu preciso falar muito sério com você hoje à noite. Eita, o que eu fiz? O que será que essa mulher quer falar comigo hoje à noite? Pronto, acabou com o seu dia. Acabou com o seu dia. Você vai passar o dia inteiro tentando lembrar o que foi que você fez. O que eu fiz, gente? Por que ela quer falar comigo? Aonde foi que eu errei? Não é assim? Eu estou falando esposa, mas marido é a mesma coisa, irmão. A mesma coisa. Agora olha a diferença. Se o teu cônjuge chega para você e fala assim: amor,
hoje à noite eu preciso conversar muito sério com você sobre o seguro do carro. Ah, tá bom, amor, então quando eu chegar em casa a gente conversa. Pronto! Olha a diferença. É praticamente a mesma coisa, não é? Só que em uma situação, você sabe o que vai acontecer. Aí você fica tranquilo. Só que na outra situação, você não sabe o que vai acontecer. Aí você entra em pânico. Por quê? Porque você não tem o controle da situação. Quando você perde o controle, o tico e o teco, entram em curto. E aí vem a ansiedade. Só que isso é errado. Como nós vimos aqui, a ansiedade não agrada a Deus. Deus não quer você sofrendo por algo que vai acontecer. Deus quer que você viva o hoje e que você confie nele. Confie. Sua vida está nas mãos de Deus? Então pronto. Quem é que está pilotando seu carro? É Deus? Então pronto, você vai chegar no teu destino. Fique em paz. Amém? Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração deixa o homem deprimido, mas uma boa palavra o alegra. Olha aí. Foi algum psicólogo que disse isso hoje? Foi a medicina que descobriu hoje? Irmão, Salomão escreveu isso aqui há centenas de anos atrás. A ansiedade deprime o ser humano. Ó a sabedoria divina. Mas uma boa palavra o alegra. Que boa palavra é essa? Pode ser uma boa palavra de alguém. Ou pode ser a Bíblia. Quer uma palavra melhor que a Bíblia? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ler aqui sobre as maravilhas de Deus. Deixa eu ler sobre a grandeza de Deus. Deixa eu ver o quanto Deus é maravilhoso. Pronto, você vai se alegrar, eu tenho certeza. Agora a ansiedade vai te derrubar. A ansiedade deprime o homem. Amém? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Portanto, a Bíblia nos afirma que a fé nós temos certeza, segurança, convicção daquilo que nós estamos aguardando. Eu tenho certeza que a porta que Deus vai abrir para mim, ela vai abrir na hora certa, no tempo de Deus. Isso é fé. Agora, será que essa porta vai abrir? Eu não tenho certeza, gente. Sabe por quê? Porque pode ter um candidato melhor que eu, porque pode ter uma situação em que eu não esteja tão preparado. Isso não é fé. Por quê? Porque não é certeza. Entrou temor, entrou preocupação, entrou angústia, entrou aflição. Opa, onde está tudo isso? A fé está faltando. Olha que interessante o que é que Jesus falou. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Olha aí. O que Jesus está dizendo aqui? Onde tem medo, não há fé. Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque se nós estamos ansiosos, temendo algo que pode acontecer, ou algo que não pode acontecer, nós não estamos confiando em Deus. Nós não estamos tendo certeza daquilo que esperamos. E aí Jesus diz assim: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Portanto, a Bíblia nos afirma que a fé nós temos certeza, segurança,
convicção daquilo que nós estamos aguardando. Eu tenho certeza que a porta que Deus vai abrir para mim, ela vai abrir na hora certa, no tempo de Deus. Isso é fé. Agora, será que essa porta vai abrir? Eu não tenho certeza, gente. Sabe por quê? Porque pode ter um candidato melhor que eu, porque pode ter uma situação em que eu não esteja tão preparado. Isso não é fé. Por quê? Porque não é certeza. Entrou temor, entrou preocupação, entrou angústia, entrou aflição. Opa, onde está tudo isso? A fé está faltando. Olha que interessante o que é que Jesus falou. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Olha aí. O que Jesus está dizendo aqui? Onde tem medo, não há fé. Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque se nós estamos ansiosos, temendo algo que pode acontecer ou algo que não pode acontecer, nós não estamos confiando em Deus. Nós não estamos tendo certeza daquilo que esperamos. Quem tem fé, não tem medo. Quem tem fé, tem certeza. Quem tem fé, tem confiança. Quem tem fé, tem segurança. Amém? Portanto, a ansiedade pode trazer esses dois problemas graves para as nossas vidas: a depressão e a falta de fé. Amém? Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos alerta sobre o problema da ansiedade. Ele nos alerta sobre essa questão de fé, de confiança e de segurança. Não alerta? Porém, Ele também nos ensina a como lidarmos com isso. Agora vem a parte mais importante. A parte que eu quero que você escute com muita atenção, que você guarde no seu coração e que você coloque em prática na tua vida. Porque se há alguém entre nós, e eu acredito que praticamente todos nós temos ansiedade, sofremos com ansiedade, talvez uns menos, outros mais, mas eu tenho certeza, irmão, como eu disse aqui no início, a gente nasce ansioso, é uma coisa que é natural, nós não temos domínio sobre o nosso pensamento. Porém, o Senhor nos ensina a como lidarmos com isso. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor quer que nós lancemos sobre Ele a nossa ansiedade. Não é sobre o outro, não é sobre o próximo. Deus quer que você ame o próximo. Não vai lançar sua ansiedade sobre o próximo. Ai, irmão, estou passando uma prova, estou passando uma luta, não sei o que fazer, o que você acha? Irmão, lance sobre Deus a sua ansiedade. Conta para o Senhor o que é que tem angustiado o teu coração. Conte para o Senhor, Ele quer te ouvir. Ele está dizendo aqui, olha, é para você lançar sobre mim. Lance sobre mim, porque eu tenho cuidado de você. Eu não tenho cuidado de você até hoje? Você não chegou aqui até hoje? Você não está vivo? Você não está respirando? Você não tem onde comer, onde dormir, onde tomar banho? Pois é! Eu tenho cuidado de você. Você acha que eu vou te abandonar agora? Não! Eu quero te ouvir, eu quero que você lance sobre mim
tudo aquilo que tem te angustiado. É um problema no teu trabalho? É um problema no teu casamento? É um problema no teu círculo familiar? É um problema financeiro? É uma enfermidade? O que é? O ouvido de Deus está aberto para te ouvir. Ele quer te escutar. Lance sobre ele. Senhor, meu problema é esse. Eu estou fazendo exatamente o que a tua palavra manda. Eu estou jogando no teu colo. Estou deixando nas tuas mãos. Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. E o Senhor não vai me desamparar. Amém? Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo. Deus, falando através do apóstolo Paulo, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Não quero que vocês fiquem ansiosos. Não é para vocês estarem ansiosos por nada. Ah, mas o boleto vai vencer. Não interessa. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não importa. Ah, mas o meu casamento, mas o meu filho, mas a minha enfermidade. Eu fiz o exame e ao invés de melhorar, o exame está dizendo que eu estou piorando. Não importa. Não é para você estar ansioso com nada. Com nada. É Deus que está dizendo isso. Mas, ao invés disso, apresentem tudo em oração diante de Deus. O apóstolo Paulo confirma exatamente o que o apóstolo Pedro disse: lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Com súplicas. O que é súplica? A súplica é um pedido extremo, é um pedido muito forte. Senhor, eu estou suplicando, eu estou implorando. Faça isso diante de Deus. Pode suplicar, pode pedir, pode se humilhar diante de Deus. Você só tem Ele para pedir. Você vai pedir para quem? Para mim? Se você for pedir para mim, irmão, sinto muito, eu nem sei o que é, mas já digo para você que é não. Não vou conseguir resolver o teu problema. Quem vai resolver o teu problema é aquele que tem cuidado de você até hoje. É Deus. Amém? Com ações de graça. Isso é muito interessante. Sabe o que é ação de graça? É gratidão. Senhor, eu te agradeço. Sabe por quê, irmão? Sabe por que nós temos que nos colocar diante de Deus com ações de graça? Porque quando nós demonstramos gratidão, nós trazemos à nossa memória todas as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Quando você se enche de gratidão a Deus, você lembra: Senhor, aquele dia lá o Senhor me livrou, hein? Aquele dia lá eu não tinha condição de pagar e o dinheiro apareceu. Senhor, aquele dia eu estava com dor, eu estava doente, o médico falou que não tinha jeito, mas o Senhor me curou. Aleluia. Muito obrigado. A ação de graça, ela tem esse poder. Ela traz à memória tudo aquilo que Deus tem feito. E aí aquilo te enche de esperança, te enche de fé. Poxa, Deus fez, não fez? Fez. Então Ele vai continuar fazendo. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho que achar que Deus fez e hoje não vai fazer mais? Não! O mesmo Deus que fez vai continuar fazendo.
Por isso nós devemos apresentar-nos diante dele com ações de graça, com gratidão. Amém? Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Olha que palavra forte. Sabe o que significa aqui guardará? Vai colocar numa gaveta? Não. Guardará aqui vem no sentido de colocar guarda. Sabe o que significa guardar? A origem da palavra guardar no grego significa vigiar. Significa colocar sentinelas. Por exemplo, o que os romanos fizeram quando crucificaram Jesus? Colocaram o corpo dele numa tumba e guardaram a sepultura. Ou seja, eles colocaram guardas diante da sepultura. Aqui ninguém entra e ninguém sai. Não é assim? Se você chegar numa base militar, a base militar ela é guardada. O que significa isso? Significa que há guardas, há sentinelas armados, garantindo que ninguém vai entrar. Chega você numa base militar e tenta entrar. Você vê o que acontece. Primeiro tiro é no chão, pumba, de alerta. O segundo tiro é no teu corpo. Não entra. Não vai entrar. E o que a palavra de Deus nos diz é exatamente isso. Se nós orarmos e colocarmos os nossos pedidos diante de Deus, com um coração contrito e com um coração grato, Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Deus vai colocar guardas diante da tua mente, diante do teu coração. Aí vai vir um sentimento ruim e Deus vai falar assim, ó, aqui não, aqui você não entra, porque aqui eu guardo. Eu guardo esse coração, eu guardo essa mente. Aqui não vai vir pensamento de morte, não vai vir pensamento depressivo, aqui não vai entrar tristeza. Sabe por quê? Porque eu estou guardando esse servo, eu estou guardando esse coração, eu estou guardando essa mente. A paz de Deus guardará a mente e o coração daqueles que lançarem sobre ele a sua ansiedade. Amém? Finalmente, irmãos, Paulo faz uma lista. Tudo aquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, digno de louvor, pensem nisso. Eita, como isso é difícil. Deus está dizendo para você, para de pensar bobagem. Para de pôr minhoca na sua cabeça. Eu quero que você se ocupe pensando em coisas boas. Você não está entendendo que você está fazendo errado? Você não está entendendo que você está pensando em coisa que não deve pensar. Por isso é que você está assim. Você está pensando em coisas ruins, em coisas erradas. E eu estou dizendo para você, pense em coisas boas. Pense que você é vitorioso. Pense que você é amado meu. Pense que você vive segundo a minha graça, que eu estou no controle da tua vida, que eu cuido de você. É nisso que você tem que pensar. Você não tem que pensar mais no que o outro falou, ou no problema que é difícil de resolver. Não, está errado. Irmãos, isso é uma ordem de Deus. É como uma receita médica. O Senhor está dizendo aqui, ó, de 2 em 2 horas e tal, é exatamente igual um médico faz. Você tem um problema? Você está doente? Amém, então eu vou te dar a receita para você ficar curado. E o apóstolo Paulo ainda termina dizendo algo que é tremendo e que infelizmente os crentes não fazem. Por isso é que tem tanta gente sofrendo. Por isso é que tem tanta gente problemática. Sabe por quê? Porque olha o que o apóstolo Paulo diz. Tudo o que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e tudo que vocês viram de mim, coloquem em prática. Vocês não praticam, vocês escutam a palavra de Deus, entra aqui, sai aqui. Não aplica na vida, como é que você vai ser diferente? Como é que você vai ser feliz? Isso aqui não é perda de tempo não, irmão. Isso aqui não é perda de tempo.
Você acha que Deus deixou tudo isso escrito para nós? Para quê? Para a gente entrar, escutar e sair da mesma forma como nós entramos? Não! Paulo faz um apelo. Gente, por favor, pratiquem aquilo que vocês aprenderam. Vocês têm que praticar. Sabe o que é praticar? É colocar em prática. A partir desse momento, você não vai mais pensar em bobagem. Você não vai mais ocupar a tua cabeça com pensamentos ruins. Não! Você vai pensar naquilo que é nobre, naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que é digno de louvor. É nisso! Agora você vai pegar o teu problema, a tua ansiedade, a tua preocupação e não vai mais ficar contando para um, contando para o outro. Você vai colocar diante de Deus. E sabe o que você vai fazer depois disso? Vai se tranquilizar, vai ficar em paz, vai aprender a confiar. E aí você vai ver, é só assim que você vai ver Deus guardar o teu coração e o teu pensamento. É só assim, não tem outro jeito. Você tem que praticar a palavra, viver a palavra. Se você não viver a palavra, a tua vida não vai mudar. Aleluia. Se você não praticar a palavra, você não vai mudar. Se você não praticar a palavra, os mesmos problemas que te afligiram até hoje vão continuar te afligindo. Por isso Tiago escreveu: não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Tem que praticar, irmão. Tem que praticar. Eu já falei aqui. Às vezes acontece de eu estar na minha casa, no carro, em alguma coisa, vem um pensamento do trabalho, eu falo, opa, eu vou lá e deleto aquilo. Não vou pensar, não vou alimentar. Isso é praticar a palavra. Não quero saber de nada que vai acontecer amanhã. Eu quero viver o hoje. O que eu vou almoçar? É isso. Agora já está quase na hora do almoço. Estou pensando nisso. Estou pensando no que eu vou almoçar. Pronto. Eu não estou pensando no boleto que eu vou pagar daqui 15 dias. Não estou pensando no IPTU. Não estou pensando em nada disso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus me ensina dessa forma. A palavra de Deus me ensina a fazer desse jeito. E eu quero ver a ação de Deus na minha vida. Eu quero. Eu quero ser transformado pela palavra de Deus. Eu quero. É por isso então que eu tenho que exercitar a palavra. É por isso que eu tenho que praticar a palavra. Amém? Amém. Irmão, e a consequência de quem dá ouvidos à voz de Deus? Qual é a recompensa daquele que ouve a palavra e pratica a palavra? Salmos 4, verso 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Oh, aleluia! Oh, irmão, que coisa maravilhosa isso! Deitar tranquilo, sem preocupação, com a cabeça tranquila. Por quê? Porque Deus nos faz viver em segurança, Deus cuida de nós. Que coisa linda, maravilhosa isso. Se a gente conseguir praticar isso aqui, você vai ver a quantidade de pessoas deprimidas, cair. Você vai ver a quantidade de problema na tua vida diminuir. Se a gente para de sofrer por causa do amanhã, se a gente para de sofrer por coisa que a gente imagina, e passamos a obedecer a palavra do Senhor, vivendo somente o hoje, sabendo que Deus está no controle das nossas vidas, você vai deitar e vai dormir tranquilamente. É a palavra de Deus que nos garante isso. Amém? Então que você saia daqui hoje, meu irmão, transformado. Que essa palavra entre no teu coração e que você comece a praticar, viver a palavra de Deus acima de tudo. Para que você veja o agir de Deus e a mudança de Deus chegando na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.